Eu sou o professor Gildi, sou professor de Física e também leciono nas disciplinas de Ciências e Matemática do nono ano. Hoje nós iremos continuar nossas aulas sobre termologia, né? Falando um pouquinho sobre as formas de condução do calor. Na aula passada nós fizemos abordagens mais definidoras de determinadas informações sobre o que é o calor, o que é a temperatura, né? A questão da lei zero da termodinâmica, quando é que o calor, né, atinge o equilíbrio térmico. Então essas informações nós vimos na aula passada e hoje nós iremos abordar a questão das formas pelas quais o calor se propaga, né? Então lembrando que o calor é uma forma de energia, né, que se propaga tanto na presença como na ausência da matéria, porém na ausência da matéria esse calor ele se manifesta na forma de onda eletromagnética e uma vez que ele se choca com qualquer tipo de objeto, corpo, partícula, ele se converte em energia térmica. Então a propagação ela pode acontecer de três formas, certo? Você pode ter uma propagação de calor que vai envolver o que a gente chama de condução térmica. Então, a condução térmica é um tipo de propagação de calor que acontece quando você tem corpos sólidos. Então, o calor ele vai ser absorvido por uma molécula ou um átomo, e esse átomo ou essa molécula vão vibrar, né, com mais intensidade, e essa informação vibratória vai ser transmitida para outras moléculas ou outros átomos, de forma que isso seja feito em cadeia. Então, por exemplo, se você aquece uma barra metálica, seja de ferro, de alumínio, de bronze, né, você percebe que essa barra metálica ela vai começar a aumentar a sua temperatura no local onde está sendo aquecido, né? À medida que o tempo vai passando e aquela barra vai recebendo mais calor, você vai percebendo que o lugar onde você está em contato com a barra começa também a esquentar. Vai chegar um momento que se você não soltar a barra, você vai queimar a mão. Por que isso acontece? Porque o calor que está sendo absorvido, né, no processo de condução, pela vibração das primeiras partículas que receberam essa primeira energia térmica, ele vai sendo transmitido gradativamente para outras partículas que vão adquirindo, né, a capacidade vibratória das primeiras. Então esse calor ele se propaga a partir de um processo de condução, ou seja, as partículas não precisam sair do lugar, elas só precisam vibrar, precisam dar uma determinada distância pequena, né, uma em relação à outra, a distância não pode ser grande, senão essa vibração não funciona. Então o fato dessas partículas estarem a uma distância pequena, isso garante que a substância esteja no estado sólido, né, vai permitir essa vibração e, consequentemente, essa transmissão dessa informação térmica para todos os outros átomos e moléculas que constituem aquele corpo. Então, esse processo chama-se condução térmica, né? E ele acontece geralmente em substâncias que são sólidas, tá certo? A condução, ela depende da capacidade térmica da substância ou do material que você está utilizando ali naquele processo. Então, você vai ter um material que vai ter capacidade térmica alta e vai ter material que vai ter capacidade térmica baixa, né? Um material que aquece muito rapidamente, né, obviamente ele vai ter uma capacidade de conduzir aquela informação térmica com maior rapidez. O exemplo disso é, por exemplo, uma panela de alumínio. Você coloca ela no fogo, vazia, né, e você não vai esperar muito tempo, né, alguns segundos depois, você já não consegue mais colocar o dedo no fundo da panela porque você vai queimar o dedo. Por quê? Porque os metais eles têm uma capacidade de aquecer rapidamente, né, mais do que qualquer outro material. Então o ferro, por exemplo, tem alta capacidade térmica, né, o alumínio também, né. Então os metais, de um modo geral, são ótimos condutores de calor. Diferentemente, por exemplo, de uma substância líquida como a água, que demora um pouco mais a aquecer. Então se você pega, por exemplo, um copo de água e coloca dentro dessa panela,
né? Você vai perceber que a panela vai aquecer primeiro muito mais rapidamente do que a água que está dentro dela. Por quê? Porque a água demora mais a ter suas moléculas aquecidas. Então, no processo de condução térmica, você vai ter o melhor resultado quando você está tratando de estruturas sólidas e metálicas. Estou dizendo isso porque existem sólidos que não são ótimos condutores de calor, né? Por exemplo, esse livro aqui, né, é um livro que ele é sólido, mas ele é feito de papel, né? Papel é feito de quê? De madeira, né? E a gente sabe que se você pegar um cabo de madeira, uma colher de pau, qualquer coisa que seja feita de madeira, você vai colocar no fogo e você vai perceber que a madeira vai queimar e você não vai aquecer aquele material de maneira rápida, né? Então a madeira ele não é um ótimo condutor de calor. A gente chama madeira de isolante, tá certo? Então esse é o primeiro processo de condução de energia térmica. O segundo processo de condução de energia térmica é a convecção, né? Na convecção, a transmissão do calor ocorre em substâncias que geralmente estão no estado líquido, né? Pode acontecer também nos gases, mas geralmente substâncias que estão no estado líquido. Por quê? Porque as partículas que constituem aquela substância, elas estão mais livres, né? Elas podem se movimentar mais livremente naquele espaço em que elas estão contidas. Então eu posso, por exemplo, pegar uma determinada quantidade de água, né, e aquecer essa água. À medida que eu vou aquecendo essa água, na medida que as moléculas dessa água vão entrando em contato com o calor, né, que vai sendo produzido ali, essas moléculas começam a ficar mais leves, né? E ao ficarem mais leves, elas vão para uma região mais distante, né? Do lugar onde está havendo o aquecimento. Então vai haver um processo de convecção, que é uma mudança, né, um fluxo, né, de moléculas de diferentes temperaturas de uma região para outra. Então as moléculas mais aquecidas, elas ficam mais leves porque elas ficam mais quentes. Então moléculas mais quentes ficam menos densas e a tendência é que elas subam, né? Consequentemente, as moléculas mais frias, elas são mais pesadas, ou seja, tem uma maior densidade, a tendência é que elas desçam. Então você vai ficar naquele fluxo de subida e descida de moléculas, as mais frias descem, as mais quentes sobem, as que estavam lá embaixo esquentam, ficam leves, sobem, e vai ter aquele processo, né, de transferência de matéria através do aquecimento. Esse processo, onde a matéria está constantemente em movimento, mudando de uma região para outra, a gente chama de convecção. Então a convecção, por exemplo, é a que explica o clima no planeta, é o que explica as chuvas, né? É o que explica a sensação térmica. Às vezes você sente muito calor, às vezes você sente muito frio, né? É o que explica, por exemplo, o smog, né, que é um fenômeno que acontece em cidades de grandes poluições como São Paulo, Cubatão, Tóquio, Nova York. Então, o que acontece é que as moléculas, né, mais frias, elas ficam na parte de baixo, né, da atmosfera, e as moléculas mais quentes, mais aquecidas, sobem para cima, então ficam na parte de cima da atmosfera. Então esse processo nós chamamos de convecção, tá certo? Então, quando a gente estiver tratando, por exemplo, de fenômenos meteorológicos, como chuvas, né, diferenças de temperaturas climáticas e tal, é porque nós estamos tratando de processos que envolvem a convecção, né? Zonas de formação de zonas de alta pressão, né? Também formação de zonas de baixa pressão são geradas a partir do processo de convecção, tá certo? E nós temos também a chamada irradiação. A irradiação é um fenômeno diferente dos dois primeiros que eu falei, porque enquanto na condução e na convecção a gente precisa de matéria para fazer com que o calor possa ser transmitido de uma região para outra, do objeto ou do ambiente, então você não vai conseguir fazer a transmissão desse calor sem ter a matéria, seja essa matéria vibrando, ou seja essa matéria se movimentando de um lugar para outro. No caso da irradiação, não é necessário, não é preciso existir meio material para que haja essa transferência de calor, né? Por isso é que o calor que é gerado no Sol, por exemplo, chega até aqui na Terra. Então a irradiação é um processo, né, que acontece a partir do movimento, né, de ondas eletromagnéticas, né, que parte de algum lugar específico, pode ser de uma fogueira ou até do Sol, né, pode ser de uma galáxia distante, pode ser de qualquer objeto que gere calor, né,
uma chama de fogão, de uma vela, né? Então essa irradiação ela acontece quando, né, você aquece o ambiente, né? E essas ondas eletromagnéticas que são produzidas a partir do aquecimento, né? Elas são liberadas naquele ambiente onde você está. Então, precisa você estar em contato direto com a matéria, né? Mas você percebe que à medida que aquele calor, né, aquele fogo vai queimando lá o ambiente, aquele calor vai se propagando e aquecendo todo lugar onde você está. Então esse processo, né, que não necessita de um meio material para haver uma propagação do calor, é chamado de irradiação térmica, tá certo? Então a irradiação térmica é o que explica, por exemplo, é o aquecimento da superfície do nosso planeta, né? O calor vem do Sol, né? Passa pelo vácuo, pelo vazio, se choca com a atmosfera, se choca com a superfície do solo, né? E se converte em ondas de calor que a gente chama de infravermelho. Então essas ondas de calor elas vão irradiando, né? Elas vão se espalhando por toda a superfície do planeta, por toda a atmosfera, produzindo o aquecimento que a gente chama de calor, certo? Então não esqueçam disso. Nós temos três formas de propagação de calor, né? Primeiro, nós temos a condução térmica, que acontece em objetos sólidos, geralmente metais, porque eles são ótimos condutores de calor, né? Nós temos a convecção térmica, que acontece em objetos líquidos e gasosos, né? Nesse caso,